Muito bem, então, pessoal. Do sétimo ano do Colégio Ferreira Viana, vulgo Ferreirinha. E aí, cambadinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Estão se virando em casa, entediados? Vocês devem estar com saudade, né? Vocês que são uma turminha do terror aí, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá, gente, olha só. Vamos falar sério agora, tá? Primeiramente, tá? É um prazer poder estar aqui de maneira remota, né? Obviamente, aqui da minha casa. Espero que vocês se encontrem bem, se cuidando, tá? E a partir desta semana, vocês estão vendo o vídeo, iniciamos, tá? Uma nova etapa. Agora, com conteúdos. Tá? Até então a gente estava trabalhando só com atividades assim que não estavam propriamente ligadas ao currículo, ao conteúdo que a gente tem que ver até o final do ano. Então, a partir dessa semana, agora a gente começa com o conteúdo próprio, né, do currículo, uma vez que as coisas estão piorando, né? A gente não sabe muito bem o que vai ser, mas estamos assistindo ao aumento dos casos, enfim. Então, todo esse contexto que vocês já sabem. Então, a gente agora inicia um outro passo, tá? Uma nova etapa dentro desse ensino remoto aí. E toda semana eu vou passar aqui com uma aula gravada, tá? Explicando o conteúdo, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte. O que vai ser o nosso quadro aqui, tá? É isso que está na tela de vocês. Vocês vão ter tempo em casa, vão assistir, vão copiar, e em paralelo a isso vai um materialzinho também, um textinho escrito, tá? Isso aí vai sendo o nosso quadro da sala de aula, tá? Algumas coisas não vão ser necessárias serem copiadas e tal, tá? Vamos lá então, gente. Eu vou pegar essa aula de hoje para fazer uma revisão, tá? Porque faz muito tempo que a gente não tem aula, né? Faz muito tempo que a gente não se vê e as coisas devem ter, né, esfriado aí na cabeça de vocês. Então, eu vou tentar aqui relembrar algumas coisas para que vocês, né, comecem já a pensar de novo a história como vocês estavam pensando lá no início do ano. Vocês devem lembrar que começamos estudando Roma, a Roma Antiga. Eu fiz algumas aulas sobre Roma, passei uns videozinhos sobre Roma e, né, mostrei para vocês que esse conteúdo era um conteúdo que tinha ficado no ano passado. Infelizmente, o ano passado também foi um ano com bastante turbulências que não deu para ver todo o conteúdo. Agora, né, a gente entrava na Idade Média, que é um conteúdo muito interessante, muito bacana de ser estudado, e que a Idade Média desperta em todos nós um certo fascínio, assim, porque a Idade Média está presente em várias coisas, né? Novelas, filmes, livros, séries. Então a Idade Média é aquela coisa dos cavaleiros medievais, das princesas, dos castelos, né? E tudo isso, das bruxas, tudo isso ainda, de certa maneira, faz parte, permeia o nosso imaginário. E é o conteúdo que a gente vai estudar, só que óbvio que nós não vamos ficar falando de bruxa, de feiticeira, de mago, essas coisas do tipo aí, né? Nós vamos tentar estudar e entender os acontecimentos históricos, o que marca, né, definitivamente a Idade Média como um período, né, histórico, propriamente. O que fez com que a Idade Média fosse talvez conhecida como Idade Média, quais eram as características da Idade Média. Vamos lá, tá? Deixa eu puxar eu aqui para o canto. Então, a Idade Média ela é dividida em dois tópicos: Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nós vamos começar pela Alta Idade Média, que é o primeiro período. A Alta Idade Média, obviamente, remete a um período de maior prosperidade econômica, tá? Por isso, alta. Remete a um período de maior estabilidade política também, tá? Então, ou seja, a Alta Idade Média é o período de esplendor. E a Baixa Idade Média é um período de crise, né? Tanto institucional, uma crise também financeira, uma crise também econômica, que é financeira e econômica é a mesma coisa, óbvio, né? Mas eu quis dizer, na verdade eu
pensei e falei outra coisa. A crise dos alimentos, essa é uma questão importante, né, que vai aparecer, porque vai crescer demais a população e não vai ter alimento para todo mundo. Mas isso a gente vê mais adiante, tá? Olha só. Começamos a Idade Média com este conceito de povos bárbaros, tá bem? Sempre quando a gente fala de Idade Média, a gente precisa pensar o seguinte: como é que surge a Idade Média? A Idade Média surge basicamente com o fim do Império Romano, né? Os bárbaros, as tribos bárbaras invadem a Europa, né? O Ocidente europeu, e começa então este novo período. Só que aí tá, ok. Quem eram os bárbaros? Isso é uma outra questão importante. Os bárbaros, então, esse termo bárbaro, como vocês vão se lembrar lá desde o ano passado, quando a gente estudou a Grécia, bárbaro remete a uma cultura diferente da minha. Os romanos, os gregos e os romanos já diziam isso. Tá? Então, ou seja, os bárbaros eram todos aqueles que eram diferentes em termos de cultura, de costume, de hábito, de alimentação, de comportamento, de vestimenta, etc, 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 etc e tal. Tá? Então, ou seja, todo mundo que era diferente era tido como bárbaro. O cara se alimentava diferente, o cara tinha hábitos diferentes, tal, bárbaro. Tá? Então, esse conceito de bárbaro ele foi incorporado lá do mundo antigo, Grécia e Roma, para a Idade Média. Tá? Então, os bárbaros, obviamente, eles tinham, por exemplo, eles viviam em clãs, né? A economia agrícola pastoril, não tinham propriedade privada, praticavam pilhagem. Pilhagem é roubo. Tá? Ou seja, os caras eles vinham naqueles bandos, eles andavam em clãs, né? Normalmente aqueles bandos, todo mundo a cavalo e tal, etc. E os caras chegavam nos lugares e pilhavam. Pilhavam é justamente assim, roubavam o que podia ser roubado, carregavam, incendiavam as coisas, entendeu? E passavam e iam embora. Os bárbaros eles tinham esse tipo de costume, isso fazia parte da vida deles, como eles adquiriam as coisas, pilhando, roubando. E esse porque eles, como eles não viviam numa sociedade, por exemplo, como a gente fala, civilizada, no sentido de existir instituições, poderes, né, Estado, que tem as leis e tal, eles não tinham leis, tinham leis internas deles, do próprio clã, né, que era uma coisa muito pequena, sei lá, um clã, quantas mil pessoas poderia ter, mas era uma coisa pequena, se a gente for pensar em comparação a uma cidade, entendeu? Então cada clã se comportava de uma forma maneira, um código ético interno para cada clã, tá bem? Então eles não tinham propriedade privada, porque obviamente eles eram a grande maioria desses povos bárbaros, eles eram seminômades. Ou seja, então o que significa ser seminômade? A diferença de seminômade para nômade. Nômade não tem paradeiro fixo, ou seja, é um cara que está sempre, né, mudando de lugar. Os bárbaros, eles eram seminômades. Por quê? Porque eles se instalavam, né, em lugares por determinados tempos específicos. Por exemplo, agora estamos chegando no inverno, chegamos já no inverno. Né? Então a gente sabe que no inverno, se a gente fosse uma tribo bárbara e eu fosse o chefe da tribo, eu meio bárbaro, esse barbão aqui e tal, posso fazer umas tranças aqui. Mas se eu fosse, por exemplo, um chefe bárbaro, né, o que eu iria dizer? Olha, vamos ficar aqui por essa região, entendeu? Vamos ficar por essa região porque agora vai ter muito frio, muita chuva. Então nós não vamos nos arriscar muito. Mas, como tem muita chuva, muito frio, vamos esperar o verão por aqui, numa área mais alta, porque tem muita inundação. Então vamos encontrar uma região que tem um solo bom para plantar e vamos ficar por ali. Quando chegar o verão, talvez tenha um rio para a gente poder pescar, que tem uma terra para a gente plantar. Só que esses caras, né, eles não tinham também o hábito, por exemplo, de tratar a terra. A gente sabe que os caras viram a terra e tal. Isso só vai acontecer lá depois, na outra metade da Idade Média. Esses caras exploravam a terra, tiravam tudo que é recurso. Quando a terra não começava a dar mais, né, para plantar, eles iam embora. Eles basicamente iam ficando, né, por estações, assim. Então por isso que a gente seminômades, porque eles se instalavam em algum determinado lugar, utilizavam quase todos os recursos que aquele local poderia propiciar para eles e depois partiam para outro, ou quando se viam ameaçados por outros
para outros povos também. Eram sociedades extremamente guerreiras, né? Então, ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, esses povos, né, eles não tinham um padrão de Estado, de leis instituídas assim que regulamenta a vida de todos, assim, códigos internos. Então, basicamente, né, a vida deles estava na questão da guerra. A guerra é uma forma de tu conseguir, né, riqueza, de tu aumentar o teu bando, de tu adquirir as coisas por meio da guerra, não do comércio. E eles eram politeístas, então, ou seja, tinham vários deuses, não acreditavam. Estes bárbaros, no início, eles não eram cristãos, eles acreditavam em deuses da natureza. Você quem conhece um pouquinho mais, né? Haverão celtas e tal, talvez os mais famosos dos povos medievais. Os celtas acreditavam em divindades da natureza. Então, esses povos também mais ou menos seguiam esse modelo de sociedade aí, os celtas também. Então, os povos bárbaros, né? Os povos que invadiram Roma, que foram vários, e os povos eslavos ou germânicos, tá? Que eram os povos que vieram do leste europeu, ou seja, mais ou menos da região lá vieram da Rússia, né? daquele lado lá, Rússia, Yugoslávia, esses povos todos, né, vieram chegando, né, vieram se aproximando do antigo Império Romano, porque é ali que realmente estava a riqueza. Os bárbaros e os romanos. Então, o primeiro contato entre os bárbaros e os romanos data então, da época de Otávio Augusto. Tá? Os bárbaros assumiram funções de proteção às fronteiras. Eu lembro disso, esse conteúdo eu já trabalhei com vocês em sala de aula. Né? Então, o Império Romano, propriamente, ele começou a lidar. Primeiro, ele repelia os bárbaros. Eles matavam, guerreavam. Depois, com o passar do tempo, o Império Romano começou a ver que era uma luta muito cansativa e quase que infinita ficar lutando contra esses caras. Porque o Império Romano, o que ele era? Ele era expansionista. Ele estava sempre crescendo. O Império Romano sempre crescendo. E à medida que ele crescia, ele se deparava com as civilizações que viviam dentro daquele território, que eram os bárbaros, uma cultura diferente. Então, o que vai acontecer? Os romanos é uma luta infinita, porque a gente também não tem fim no nosso império. Então, nós vamos ficar a vida inteira lutando com esses caras. Então, é melhor a gente trazer eles para dentro do nosso império. E o que a gente faz com eles? A gente bota eles para cuidar das fronteiras. Pessoal, pensa o seguinte: eu invadi o teu território agora tu vai trabalhar para mim. Então, quer dizer, tu vai ser meu aliado e tu não vai deixar vir outro povo bárbaro invadir aqui dentro. Então, os romanos usavam os próprios bárbaros, agora já dominados, invadidos, para repelir outros povos bárbaros. Porque se todos os bárbaros se unissem, aí dava problema para Roma. Então, essa era uma questão importante, né, que à medida que o Império ia crescendo, ia usando esses povos das fronteiras para cuidar das fronteiras. Tá? Então, no século IV, os bárbaros, né, se deslocaram se deslocaram em massa para os territórios do Império Romano de forma pacífica, ou com lutas e massacres. Não dá para te dizer propriamente assim, todos os povos bárbaros lutaram contra Roma. Então, teve uns que foram incorporados de maneira pacífica, outros, né, de maneira também mais bélica, se falando assim. Bom, então os fatores que explicam a migração, deixa eu diminuir aqui, tá? Fatores que explicam a migração dos povos bárbaros. O aumento demográfico, tá? Ou seja, o crescimento, né? Demografia é o número de população, a atração exercida pelos ricos territórios romanos e os ataques dos hunos, que eu já expliquei também na aula para vocês. Ou seja, existia uma tribo que a gente sempre fala, o professor de história adora falar disso, que é o mais bárbaro dos bárbaros, que eram os hunos, que eram extremamente violentos, hábeis no arco e flecha, e essa tribo tocou o terror no Império Romano, entendeu? Os caras querem invadir Roma. Então, esses povos, os hunos que vinham lá da Mongólia, eles realmente causavam pânico nos outros bárbaros do continente europeu, porque os hunos eram orientais. Então, o medo dos ataques dos hunos, a partir, né, do que se falava, se sabia deles, que realmente eles passavam, destruíam tudo, levavam tudo, matavam tudo,
fez com que muitos povos bárbaros da Europa fossem se aproximando do Império Romano como forma de proteção, né, de querer entrar para dentro das fronteiras do Império Romano para se verem assim então protegidos dos ataques dos hunos, tá bem? E a questão também de que os territórios romanos eram muito ricos e isso exercia um grande fascínio, né, por parte das populações que viviam ali na Europa. Então este mapa eu gosto muito dele, que é um mapinha que nos mostra basicamente a questão aqui, né, do mapa do Império Romano, ou seja, o Império Romano é tudo isso colorido que está aqui em amarelo e verde. Em verde é o Império Romano do Oriente, que foi dividido em uma determinada época. Roma foi dividida entre seus imperadores, criando a Roma do Oriente e a Roma do Ocidente. Tá? Então, as invasões vão se dar mais no lado ocidental. Tá? Mas aqui, como estão vendo, uma parte do Império Oriental também foi invadida. Essas setas aqui indicam os tribos, tá? As tribos que participaram da invasão. Então, tem os anglo-saxões, que vão ser as tribos que vão sair lá da região do Mar Báltico, da Suécia, da Escandinávia, né, como a gente chama, então, Suécia, Dinamarca, Noruega, que vão sair dessa região e vão migrar, né, para a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra. Tá? Depois tu tens aqui os francos, que são, obviamente, os povos que deram origem à França e à Alemanha, né, os germânicos, que já viviam nessa região da Alemanha, que migraram para a Gália, a atual França. E tu tem aqui os burgúndios também, que viviam no centro, um pouco, né, da Europa, aqui, os lombardos, que são mais da região da Rússia, os visigodos, que fazem justamente esse trânsito, né, eles eram aqui mais ou menos do que é hoje a Ucrânia, por ali, e eles descem e vão fazer esse círculo aqui, ó, vão entrar pelo Império Oriental, vão atravessar, vão chegar na Itália e vão se instalar aqui na região, né, da Espanha. Então nós temos os vândalos também, que vêm pela África, que são povos também que migram aqui do centro da Europa, burgúndios, suevos, ostrogodos, todas essas tribos bárbaras aí são as tribos, né, são os povos que vão dar origem ao que a gente conhece hoje pelos países. Tá? Então, a origem desses países está nessas movimentações, a origem da civilização desses países está justamente nessas movimentações dessas tribos bárbaras e depois na fusão dessas tribos bárbaras com os povos romanos que ali viviam. Tá? Então, os bárbaros e os romanos. Vários povos bárbaros ultrapassaram as fronteiras do Império Romano e invadiram suas terras, onde fundaram reinos. E essas incursões bárbaras desmantelaram as estruturas políticas e econômicas romanas, gerando uma crise de enfraquecimento do poder político nas cidades. Então, a ruralização, o colonato e a formação dos reinos bárbaros, o desenvolvimento de instituições romanas e germânicas que serão características da Europa medieval. Então, ou seja, o que nós vamos ter aqui? A crise do Império Romano vai se dar justamente por má administração política, uma grande extensão do território romano e, somado a isso, existem outros, mas somado a isso, as invasões dos bárbaros. Isso vai gerar uma bomba relógio que em algum momento vai explodir, e explodiu. Quando explode essa bomba relógio, o que acontece? Né? O Império Romano se fragmenta, ele perde aquela unidade que a gente viu lá. Né? Então, dentro desse mapinha aqui, vão surgir vários outros reinos, né, que vão dar origem aos feudos. Bem, então a gente tem a formação aqui dos reinos bárbaros. O primeiro reino a ser formado é o Império Carolíngio, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Então, a formação dos reinos bárbaros, desenvolvimento de instituições romano-germânicas, que serão as características da Europa medieval. O que vai aqui a surgir, e que é importante a gente falar, estou chegando próximo do final da aula, é a questão justamente da Igreja Católica, que vai, né, aparecer, e vai ser a Igreja Católica a instituição mais importante do período medieval, porque é a Igreja Católica que vai dar
uma certa unidade dentro desse território todo fragmentado agora por povos bárbaros, reinos bárbaros, entendeu? E esses bárbaros, à medida do tempo, eles vão se cristianizar, eles vão virar cristãos. E ao virar cristãos, eles passam a acreditar nas palavras dos escritos na Bíblia. E então eles passam a ter uma orientação, que essa orientação é espiritual, ela é religiosa. Então, portanto, eles de alguma maneira, né, vão botar bem entre aspas, se civilizar, se ocidentalizar, no sentido de que eles vão ter agora uma unidade, né, que é uma unidade espiritual, e que também essa unidade espiritual vai conduzir eles lentamente para uma unidade política de uma sociedade, de um Estado, com o passar do tempo. Tá bem, gente? Então, na aula de hoje, eu fiz uma revisão desse conteúdo que a gente já tinha estudado em sala de aula, sobre os bárbaros, tá? E o Império Romano, que vai nos conduzir para o nosso próximo assunto, na nossa próxima aula, que são os reinos bárbaros, né? E o surgimento do Império Carolíngio, e aí sim já o início da Idade Média. A Idade Média compreende justamente esse final do Império Romano, aí, mas conceituando o que são esses bárbaros, para a gente entender um pouquinho e como eles estavam organizados, tá? Eu espero, então, que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham visto o vídeo até o final, tá? E que a gente vai ter um tempinho para conversar nas quintas-feiras à tarde, tá? Eu vou estar disponível ali, e aí a gente vai trocando ideia, quem tiver, né, online, quiser perguntar alguma coisa e tal. Então, fica aí o nosso primeiro conteúdo, e espero que vocês fiquem bem, tenham entendido, e até uma próxima aí, gente, tá? Um forte abraço aí, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.